Ainda nesse mesmo evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, falou com exclusividade hoje à CNN. Ele defendeu a necessidade de diminuir os casos de judicialização aqui no país. Nós julgamos, em 2021, mais de 14 mil processos em colegiado. A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou cerca de 70 processos. E o que nós temos que refletir, e esse diálogo é importante entre os poderes, é que se tudo vai parar no Poder Judiciário, é que talvez está faltando exatamente um maior reconhecimento da sociedade nos poderes políticos. A sociedade tem que também acreditar nas suas instituições fora do Judiciário, senão nós teremos uma sociedade que sempre precisará de um certificado de trânsito em julgado para confiar no que vai acontecer. Nós temos que superar essa ideia de judicialização e eu penso que a descrição da ministra Rosa trará esse temperamento, esse tempero que será necessário para diminuirmos a judicialização. Só para reforçar, na entrevista exclusiva à CNN, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que você viu aí, também falou sobre eleições e defendeu o sistema eleitoral brasileiro. Para ele, situações como a leitura da Carta pela Democracia, isso no dia 11 de agosto, e a posse do ministro Alexandre de Moraes no STF, provam a maturidade institucional dos três poderes. O 11 de agosto e a posse com tantas autoridades e a presença de todos os poderes dialogam, sim, dialogam numa maturidade institucional. O 11 de agosto mostrando o que a sociedade deseja. A sociedade deseja continuar vivendo e enfrentando os seus desafios através da democracia e do sistema de resolução de conflitos, através da força da eleição, da força política dos representantes eleitos. E, por outro lado, o poder constituído, na terça-feira agora, no dia 16, na posse do ministro Alexandre, mostrando a complexidade do nosso país com a presença do presidente da República, que é o chefe de Estado, dos presidentes do Legislativo, Câmara e Senado, presidente do Supremo, 22 governadores, mostrando a complexidade e a força da nossa federação e o reconhecimento na Justiça Eleitoral. O reconhecimento de que a Justiça Eleitoral é a garante de que o voto dado é o voto computado. Foi para isso que a Justiça Eleitoral foi criada, exatamente para se evitar fraudes. E é isso que ela tem feito em mais de 70 anos de existência. Vamos voltar com o Gustavo Uribe para repercutir um pouquinho essas falas do ministro Uribe. Ele ressaltou, né, a importância da nossa democracia, mas eu queria recuperar com você a outra fala que a gente mostrou agora há pouco sobre o que ele disse, o ministro, sobre diminuir o número de judicializações. Vamos contextualizar por que o ministro está falando em relação a isso, Uribe? Porque a política brasileira virou uma judicialização. A gente tem visto, tanto no Congresso Nacional como no Poder Executivo, uma série de ações ingressadas na Justiça para pacificar questões. E, inclusive, todos os processos têm passado por esse trâmite. E muitas das decisões do Supremo Tribunal Federal, que é aquele que preserva a Constituição Federal, é de que são assuntos de interna corporis, ou seja, que o Congresso Nacional deveria resolvê-lo ou o próprio Poder Executivo. Então, a gente viu muito esse protagonismo da Suprema Corte na pandemia do coronavírus, porque muitas questões que acabavam sendo questionadas sobre atitudes do presidente Bolsonaro chegavam ao Supremo. E o Supremo não pode se negar a responder, porque ele é o tutor da Constituição Federal. E a gente nem pode criticar os partidos de oposição, porque eles têm o direito também de questionar se a Constituição Federal está sendo cumprida ou não. Mas a política brasileira virou uma espécie de judicialização. Todas as questões acabam passando, todos os caminhos levam ao Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, também criticou na conversa dele com os empresários do Grupo Esfera essa espécie de judicialização. Augusto Aras, procurador-geral da República, também fez críticas. É por isso que, quando inquirido José Dias Toffoli sobre a gestão de Rosa Weber, ele afirma que pode ser bom para a imagem da Suprema Corte. Ela tem um estilo um pouco mais cordato, um pouco mais discreto, então é uma tentativa de tirar um pouco do foco dos holofotes a gestão da Suprema Corte e deixar o Congresso Nacional e o Poder Executivo fazerem políticas. E aí justiça seja feita. Quem conseguiu essa entrevista foi Renan Fiuza, nosso grande repórter. Meus parabéns a ele
por ter conseguido essa entrevista com o José Dias Toffoli, que dificilmente fala com veículos de imprensa. É isso aí. Uribe, deixa eu ver se eu entendi direito. O que você está dizendo é que questões políticas poderiam, por exemplo, ser resolvidas na Câmara, ser resolvidas no Senado, ou uma discordância com o Poder Executivo entre os dois poderes e não necessariamente os partidos, os deputados, senadores, entrarem na Justiça para a Justiça dizer quem está certo. Isso é judicializar, né? É levar para um terceiro poder algo que um ou os dois outros poderiam resolver entre si, não é isso? Virou um árbitro de questões entre os dois poderes. Entendi. E muitas das vezes a resposta da Suprema Corte foi: isso não tem nada a ver com a Constituição Federal, isso tem a ver com o regimento interno da Câmara dos Deputados, com o regimento interno do Senado Federal, é prerrogativa do presidente da República definir essa questão. Então virou lugar comum, todos os caminhos acabaram levando à Suprema Corte. Por isso que é uma avaliação mesmo interna da Suprema Corte de que a gestão de Rosa Weber possa ajudar na imagem, porque o presidente Jair Bolsonaro critica muito o Supremo Tribunal Federal, nas palavras dele, por tentar interferir na gestão do Poder Executivo. Mas quem recorre é a oposição e o Supremo Tribunal Federal tem de responder por ser o guardião da Constituição Federal. Se fossem crianças assim, vou chamar meu irmão bater em você, né? Em resumo, é mais ou menos isso aí, né? Tá Chama certo. a mãe para arbitrar na briga dos irmãos. É, vem a mãe para resolver tudo. E ela resolve, hein? Bom.